pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática. A gente vai continuar hoje o capítulo 23 sobre pirâmides, tá? Então, vamos definir o que é uma pirâmide, como calcula a área de superfície dela e volume de pirâmide, tá? De diferentes bases. Então, basicamente uma pirâmide, ela é uma figura que tem alguma base, tanto faz qual a base, pode ser regular ou não, né? Então vamos supor que ela tem aqui um pentágono, tá? Como base, ela tem uma determinada altura, então ela tem base e é uma altura. Como é que a gente define a altura dela? Do centro até na ponta, então isso a gente chama de altura. Lá no livro tá bem definido, mas o que é o apótema? A gente já viu isso também. O apótema vai ser a distância entre aqui em cima o vértice, né, a ponta da pirâmide, e a mediana do lateral dela. Então a distância aqui da ponta até aqui, essa reta, é chamada de apótema, é o apótema, tá? Aí fora isso, né, a gente tem as faces, face, que é a superfície plana, então são triângulos, tá? Quantas faces que ela tem? Isso depende da quantidade de lados. Se ela for um quadrado, a base dela serão 4 faces. As faces nesse caso são iguais. A gente tem dois tipos de pirâmide, né? Tem essa pirâmide reta, quando ela fica nessa posição, ela não está inclinada, e uma pirâmide um pouco mais deitada, como se a gente pegasse essa ponta e puxasse para o lado, tá? Ela fica oblíqua, tá? Então, temos esses dois tipos de pirâmides. Como é que a gente faz para calcular a área da superfície dessas pirâmides? É só você calcular a área de um triângulo desses, né, de uma das faces, e multiplicar pela quantidade de faces que ela tem. No caso aqui, calculando a área dessa face, a gente multiplica por 4. Se fosse um pentágono, por 5, um hexágono por 6 e assim por diante, né? Então, tranquilo. A área da base, como é que a gente calcula? No caso de um quadrado, lado vezes lado. No caso de um pentágono, hexágono ou outras figuras assim, como é que a gente pode calcular? A gente pode dividir essas partes embaixo, quando são figuras desse tipo, em pequenos triângulos, né? E são triângulos que têm, normalmente, são regulares, ou seja, eles têm nesse pentágono. As medidas dos lados deles, um pentágono regular, a gente consegue dividir ele em 5 triângulos iguais, né? Esses 5 triângulos têm a mesma medida aqui do lado e, por consequência, eles vão ter a mesma distância até o centro. Então, como é que a gente consegue calcular? Calculando a área de cada triângulo desses e multiplicando por 5. Ou, se fosse no caso de um hexágono, que foi o mesmo exemplo da aula anterior, como é que o livro fez o cálculo lá? A gente faz lado vezes raiz, lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Mas no caso do hexágono, a gente tem 6 vezes lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. A fórmula que o livro trouxe lá, ele já simplificou isso daqui, né? 6 dividido por 4 é o mesmo que 3 dividido por 2. Daí L ao quadrado, raiz de 3. Por isso da fórmula lá para o cálculo da área do hexágono ser essa. Tá? Mas mesma ideia pro pentágono e para outras figuras que tem esse tipo de desenho, tá? Que você consegue dividir em triângulos iguais, ok? Então, basicamente, somar essa área da base com a área das faces, tá? Isso vai ser toda a área da superfície
de uma pirâmide. Se atentar ao fato de que uma pirâmide que está um pouco inclinada, ela pode ter medidas diferentes para cada face, então você tem que tomar um pouco de cuidado ali, tá? Porque vamos supor que ela tenha esse desenho. Essa face aqui vai ser o mesmo tamanho dessa face? Não, né? Que está ao centro dela. Essas faces não têm o mesmo tamanho, então você tem que tomar cuidado para fazer esse cálculo. Não sei se tem algum exemplo ali no livro, ou alguma pergunta que cai esse tipo de problema, mas tem que atentar a esse fato, tá? Como é que a gente faz para calcular volume de pirâmides? O cálculo de volume de pirâmide ele é bem simples de fazer. Esse é um daqueles casos que eu falei lá na aula que a gente consegue, trabalhando com o poliedro, você consegue enxergar bem o que acontece. Porque a gente sabe calcular a área de um prisma, né? A área do prisma é bem fácil de calcular, é a área da base vezes a altura. Para quem não lembra o que é um prisma, vamos supor um prisma de base hexagonal. Então, a gente tem o hexágono aqui embaixo e o hexágono aqui em cima. Esse daqui é um prisma de base hexagonal. Calcular o volume desse prisma aqui é bem fácil. O volume do prisma é igual à área da base, que é aquela formulazinha que a gente viu lá para calcular a área do hexágono, né? Calcula a área da base, multiplica pela altura. Bem simples, né? Então, área da base vezes a altura. Se a gente tivesse uma pirâmide com a mesma altura, então, e com a mesma base hexagonal aqui, a gente só pegaria isso daqui e dividiria por 3. Assim, volume da pirâmide é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Ou seja, a gente sempre vai fazer o cálculo para volume de pirâmide dessa forma, porque 3 pirâmides preenchem exatamente um prisma de mesma altura e mesma base, ok? Então, fórmula para o cálculo de volume da pirâmide é igual à área da base vezes a altura dividido por 3, certo? É bem simples. E essa fórmula vem do cálculo de volume do prisma, tá? Por isso que é dividido por 3, que isso daqui é o cálculo do volume do prisma. Se você divide ele por 3, você tem o volume de uma pirâmide de mesma base, mesma altura. Ok? Isso a gente consegue visualizar bem fazendo com que aqueles poliedros de plástico que você pega e enche de água e vai preenchendo o outro. Você tem pode encher 3 vezes a pirâmide, você consegue encher o prisma. Então, basicamente é isso o conteúdo, tá? Dessa aula. Daí, como exercícios, fica do 9 ao 15 para vocês resolverem, ok? Dúvidas, tirar na nossa reunião. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.